Olá pessoal de Sertãozinho, mais um programa, os melhores. E desta vez, como na verdade todos os programas nossos são bem especiais, mas hoje eu estou trazendo aqui, posso te dizer, um amigo, né? Que a gente conta, eu falo que numa mão, né? Nos dedos de uma mão. E realmente eu considero um grande amigo, há mais de 10 anos que nos conhecemos. E se vocês viram a vinheta, né, da abertura do programa, eu acredito que ele é um pouco de tudo aquilo ali, ó, empreendedor, com aquilo que ele trabalha tem a ver com a saúde, é um cara muito espiritualista, um cara muito família, e é um prazer poder receber aqui meu amigo Otávio Machado. Seja bem-vindo, Otávio. Obrigado, Alexandre. Estamos juntos há um período já, né? É uma década já. Sabe que ontem falava com uma aluna sobre 10 anos juntos, né? Tem uma das minhas alunas, a gente fez 10 anos, que ela está comigo essa semana. E 10 anos é bodas de estanho. Olha só, então nós estamos completando bodas de estanho. Que bacana. Otávio, olha só, como você já sabe do programa, você acompanha, mas eu quero falar para quem está nos vendo pela primeira vez, o programa Os Melhores, muitas das vezes muita gente fala assim, nossa, que pretensão, os melhores, só vai os melhores. Não, sim, só vem os melhores aqui sim, mas não quer dizer que os melhores quer dizer um grande empresário, usineiro. O melhor é aquilo que você faz, o profissional naquilo que faz, seja exatamente, independente de qual ramo que ele exerce, qual a profissão, qual o trabalho, até mesmo sendo uma dona de casa, mas aquela pessoa que faz com amor, aquela pessoa que faz o que realmente o coração canta e que acaba servindo de inspiração para as pessoas. Então aqui é contando histórias da vida da pessoa, né? Porque a nossa vida é assim, né, Otávio? São páginas escritas todos os dias, eu digo, né? Com emoções, com vários sentimentos. E é assim que eu gostaria de começar, que você ficasse à vontade, Otávio, até depois a gente vai entrar, né, em relação ao vosso trabalho, um brilhante trabalho que você faz há muitos anos aqui em Sertãozinho. Mas eu queria que você contasse um pouquinho da sua história de vida, né? Se você realmente é nascido em Sertãozinho, criado em Sertãozinho. Eu sei que, como eu, você teve uma parte da sua vida nas usinas daqui da região, sim, né? Então eu queria que você contasse um pouquinho da sua história de vida. Cara, vamos lá. Bom, eu sou nascido aqui em Sertãozinho, criado na famosa Coab 2, né? Estudei no Magon, Escola Magon, Escola Estadual Magon a vida toda. E da minha trajetória profissional, como foi? Eu dançava, né? Eu dançava em banda. Maior o jacaré, gente. Quase antes do jacaré, eu dançava em banda. Até comentei com o Wesley sobre isso, né? Sobre essa época, 2000, 99, 2000, 2001. E a minha primeira formação foi na enfermagem. Então, para pagar a enfermagem, eu dançava. Dançava na noite. E aí, depois, estando na enfermagem, comecei na enfermagem, só que eu já fazia essa questão de dar aula, as aulas de dança e tudo mais. E eu comecei a falar, cara, vou fazer educação física. Eu lembro de uma conversa que eu tive com o professor. Eu falei, cara, quanto ganha o professor de educação física? Eu falei, cara, ganha 800, 1.200. Eu falei, cara, eu ganho 500 para trabalhar no hospital, é melhor educação física. Sim. E aí fui para educação física. E isso estando já na enfermagem. Nesse período que eu estava fazendo educação física, eu trabalhava na Santa Elisa, né? Fiquei 6 anos como enfermeiro lá, mais 6 anos na Dedini, na Instituto Dedini. E enquanto fazia educação física. Na educação física, qual que era a minha pretensão na educação física? Eu falei, cara, eu vou fazer educação física, aí eu vou para a área, sei lá, de repente eu volto para dança, não sei. E só que quando eu fui para educação física, eu percebi que a educação física tinha um ramo de saúde, que até então eu não sabia. Olha que louco, eu dava aula para a galera, mas eu não sabia que o exercício, ele tinha um vínculo ali, tinha uma ligação com a saúde. E aí eu falei, cara, bacana. No segundo ano de faculdade, eu comecei a fazer uma pós-graduação, antes de acabar a faculdade. Por que eu fiz a pós-graduação? Porque eu queria entender de onde vinham os números. Que eu venho na academia eu comecei a dar aula em 2000. Então faz 24 anos que eu dou aula, né? Mas nos primeiros 10 anos aí eu não sabia para que serviam os números. Então eu falava, faz 60 agachamentos aí. Se alguém perguntasse assim, para que serve? Eu falava, também não sei, vai te fazer bem. Vai fazer bem. Talvez não faria, né? Isso, é aquela famigerada frase. Não, que vai pegar, pega glúteo, pega a perna. Não tá sentindo? Tá, então faz. Para que serve eu não sabia. Então, no segundo ano de faculdade, eu fui fazer a pós-graduação, justamente para entender. Para mim não fazia sentido. Eu mandava você fazer alguma coisa sem entender o que você estava fazendo. Então, eu falava, faz 100 agachamentos aí. Tá, para quê? Não, também não sei, mas faz. Não, quero entender. De onde vem os números? E o professor, lá de Araraquara, falou, cara, eu tenho uma pós-graduação, é presencial, tem um laboratório de imersão. O que era esse laboratório? Você ficava dentro do CT dele, né? Vendo os professores aplicar o treino e aplicando. E entendendo dos números. Falei, quero fazer. Então, eu fiquei... Aí, olha a rotina. Eu dava plantão à noite, então dava plantão das 10 às 6 da manhã, saía às 6, ia para a faculdade das 7 ao meio-dia, saía ao meio-dia, ia para Araraquara,
De Araraquara ficava lá e depois voltava para entrar no trabalho de novo. Então eu dormia 2, 3 horas ou Nossa dava Senhora. aquele descanso no plantão, quando dava, né? E qual a minha ideia? A ideia era justamente isso, entender o porquê para conseguir prescrever. Nessa pós-graduação, nosso foco era personal trainer e corrida, né? E cardiorrespiratório. Aí eu comecei a entender os números sobre como o exercício ele é eficaz para, por exemplo, para uma reabilitação cardíaca, como o exercício ele é eficaz, por exemplo, para emagrecimento, que é um dos nossos focos hoje da Trio, e comecei a trabalhar nesse sentido. Tanto que quando eu comecei, que eu voltei, né? Que eu tive tempo, que eu acabei a pós, né? E comecei a atender. Eu voltei já com um grupo de corrida, na época na Academia Performance, né? E comecei a coordenar a academia, porque eu tinha uma experiência aí de 12 anos dentro de academias, né? Sabia os pontos fortes, os pontos fracos, sabia aquilo que não era, que a galera acabava não dando atenção. E aí fiquei coordenando a academia e montando a minha agenda de personal trainers. E aí na época tem uma passagem engraçada. A gente estava vindo de São Paulo uma vez, né? Eu e mais 2 profissionais, né? E na época o comum de ter o número de personal trainers, né? As pessoas tinham, os profissionais tinham 10, 12 no máximo. Falei, cara, eu quero ter 60, eu quero ter 39 personal trainer. Aí a pessoa falou assim, cara, isso é impossível. Isso não acontece, não, eu quero ter. Eu, como que eu quero ter? Porque eu fiz as contas, dá pra ter 39. E eu cheguei a ter 60. Fiz as contas, dá pra ter. Dá pra ter. Eu cheguei a 69 personal trainer. Caraca. Mas com essa linha de explicar pra pessoa o que ela precisa ter, na verdade fala assim, né? Quando a pessoa chega pra fazer a avaliação, ela é um diamante. E aí qual que é a minha função? Apresentar para ela aqueles poderes que ela tem que às vezes nem ela mesma sabe que tem. Então nós temos clientes lá que estão comigo há 12 anos, Sim. que não sabia da capacidade física, da capacidade mental, né? E hoje já conseguiu várias coisas na vida, já conseguiu emagrecer, já conseguiu melhorar muito a performance física. Então essa é a ideia, né? Falar, olha, você é capaz de muito mais, né? Otávio, então, pessoal, é o seguinte, como o Otávio já está falando aqui, mais do lado dele já profissional, depois a gente vai falar um pouco também do lado dele familiar, que conheço a esposa dele, todo mundo conhece, a Diana, tem um filho dele, o Otavinho, tem umas histórias legais para contar aqui, mas vamos nesse lado então. Você então ficou muitos anos na questão de academias tradicionais, tanto é quando eu te conheci, você falou aqui, né? Você estava na Academia Performance, aí eu conheci o Otávio como cliente, aí nós acabamos virando amigo. Mas aí o Otávio, eu vejo, Otávio, que você é um profissional diferenciado, por quê? Porque você sempre está em busca, né? Você não é aquele personal ou aquele professor de educação física tradicional mesmo, que realmente vai buscar assim, para quem não sabe, então eu sempre acompanho o Otávio e o que me fez realmente gostar muito é que o Otávio ele vai ver o aluno de maneira individual. Aí tem gente que vai falar assim, não, mas toda academia é feita uma avaliação, é feita, não. Mas é diferente, assim, o Otávio ele faz um acompanhamento. Mesmo assim, na academia dele, não sendo com ele, tem todos os profissionais que trabalham com ele, depois que ele fez uma avaliação, então ele treinou esses profissionais. Então é uma continuidade do Otávio. Ele não só empregou, de repente, tá aqui teu currículo, você é formado em educação física? Ok, vamos dar aula lá. Não, o Otávio ele faz um processo de treinamento, tanto é que você é coaching, né, Otávio? Queria que você falasse essa parte vossa profissional, como você buscou se profissionalizar para poder servir um grande serviço para o pessoal. Deixa eu te contar essa história. Quando eu comecei a aplicar o exercício, né, depois de formado já, teve um período da minha vida ali, eu estava na segunda pós-graduação, que eu não acreditava no exercício e emagrecimento. Por quê? Vários estudos mostram que o exercício em si, ele não é o carro-chefe de emagrecimento. Então, eu comecei a desacreditar nessa questão de falar, não, mas o exercício serve para emagrecer. Os estudos mostram que se você isolar o exercício com foco no emagrecimento, sem considerar as outras variáveis, o exercício não emagrece ninguém. Olha isso que doideira. E aí eu fui para uma pós, pensando justamente, e a aula da pós, então imagina assim, a gente ficou 19 horas falando só sobre emagrecimento, discutindo no artigo, foi comprovado isso. Falei, tá, então beleza, então como que eu consigo fazer essa pessoa emagrecer sem o exercício físico se ele não ajuda? Foi aí que comecei a entender que uma das principais variáveis era uma coisa chamada autocontrole. Falei, tá, mas como que eu treino autocontrole? Foi aí que eu cheguei no coach. Qual que é a ideia do coach, das formações que eu fiz, né, desde 2014? A ideia do coach, né, a ideia de trazer clareza para a vida da pessoa é assim, ó. Falar, cara, você quer emagrecer, não quer? Tá. Só que se você não tem constância, por exemplo, em entender o que você tem que comer, se você não tem constância em vir no treino, você não vai conseguir emagrecer. Então, a Vicky Brock, né, ela definiu o coach assim, ó. A Vicky Brock, para quem não sabe, é uma pesquisadora americana que ela pesquisa coach desde 1960. Então, um dos livros, a maior referência no mundo sobre coach. E um dos livros dela, que ela tem até um livro que a gente fala que é a Bíblia do coach, né? Ela fala que coach nada mais é que trazer clareza para um problema.
Então, por exemplo, qual que é o problema? Emagrecimento. Como que eu ajudo a pessoa a resolver o emagrecimento? Vamos trazer clareza para a sua vida. O que você come de café da manhã? Ah, meu café da manhã é um... Não, eu como pouquinho. É um pão, filãozinho, sem o miolo, com um pouquinho de manteiga e um café com açúcar. Falar, então, só que esse pãozinho com manteiga e um café com açúcar, você vai estar ingerindo aí quase que um almoço. Um arroz, feijão, salada, um bife, porque caloricamente é muito alto. Quando você faz, eu faço a semana inteira. Não, mas no final de semana eu me permito, né? Já se permitiu a semana inteira. Não tá errado isso aí. Então é trazer clareza, que às vezes as pessoas não têm consciência sobre isso. E o que estudar desenvolvimento humano, fiz PNL também, estudar sobre a pessoa me trouxe. Que às vezes quando eu vejo a pessoa, tem uma frase que fala assim, eu sei mais de você do que você mesmo. Eu já consigo diagnosticar, por exemplo, falar, cara, esse cara aqui não tem autocontrole. Cara, esse cara aqui, ele não tem essa habilidade social em chegar no lugar, gostar do lugar e falar assim, cara, não vou comer porque eu tô me cuidando. Eu falei com uma cliente hoje, ela falou assim, não, então, mas como que eu vou falar pro meu marido e para as filhas do meu marido que eu não posso comer? Eu falei, porque hoje você tem meta, você pesa 68, você pesa 65. Eu falei, cara, eu não posso comer esse pão de queijo, não posso comer esse açaí agora, hoje, porque eu tô com 68 quilos e eu preciso chegar a 55. Por que eu preciso chegar a 55? Porque senão eu vou ter diabetes, eu vou ter que tomar remédio. Porque senão minha pressão vai alterar, eu vou ter que tomar um outro remédio. Porque senão eu vou ter menos autoestima, porque minha barriga vai estar muito grande, vou ter que colocar roupa mais larga, e eu me olho no espelho e não gosto do que eu tô vendo. Mas o que é o nosso marcador nesse caso? É o peso. Então eu posso conseguir controlar isso. Mas isso não está no exercício. Está nessa percepção que o coach me trouxe, né? Então por isso que na avaliação, ou nas entrevistas, né, que a gente faz na avaliação, a ideia é eu entender quem é a pessoa, né? Entender a rotina, entender o que consegue, o que não consegue. E sim, por exemplo, você pode ter um corpo de 50 anos com uma capacidade física de 20, ou seja, você ganha 30 anos. Ou você pode ter um corpo de 30 com uma capacidade física de uma pessoa de 80. Ou seja, você perde 60 anos. Sou eu aí. Entendeu? Identifiquei. Mas exatamente isso. Assim, ó, o que eu via sempre lá com você. Pessoal, que vocês entendam. Eu sempre me senti muito bem. Falei, pô, meu Alexandre tá lá, ó, a barriguinha lá, né? Parei de ir, já vai fazer quase 2 anos que eu não vou mais no Otávio. O Otávio me ajudou muito, então, assim, eu sou prova viva de que o trabalho dele é muito eficiente. Mas, assim, o que é o mais gostoso, não estou desmerecendo as demais academias, mas creio eu que muitas pessoas vão se identificar com o que eu vou dizer agora. As academias de hoje em dia, né, realmente as pessoas começaram a cuidar mais da saúde. Isso é muito importante, isso é muito bacana, né, Otávio? Sim. Eu acho importantíssimo. Só que muitas das vezes, quando a gente... Em primeiro lugar, ninguém gosta. Essa é a verdade. Ninguém gosta. Aí fala, com o tempo você passa a se acostumar. Sim, mas esse tempo é quando você já começa a ter resultados. Aí realmente é aquele incentivo. E aí, só que é o que eu falo, só que junta coisa assim, ó. É mesmo como se você tivesse que tomar um remédio. Se o remédio for amargo, e, né, eu sei que ele vai te fazer bem, e depois você se acostuma. Mas se o remédio for um pouco mais doce, talvez você passe a gostar de ir. E é isso que eu vejo, Otávio. Muitas vezes as pessoas não gostam de ir na academia, porque até ver o resultado, não se anima. E quando vai, se sente num ambiente que ela não gosta. Geralmente a pessoa está um pouco fora do peso. Então, nas academias tradicionais, eu vejo assim, muitas pessoas já... Com resultados legais, né? Bem bonitonas ali, vamos dizer assim. E os próprios profissionais que ali estão, que você foi um desses, né? Então você viu que não era esse lado, aí você escolheu um outro. Tá ali, exatamente aquilo que você falou, faz aqui tantos exercícios e tal. E aí o cara volta pra casa e não consegue nem dormir de tanta dor nas pernas, tanta dor nas costas, porque não é uma receita igual pra todo mundo. E aí, pessoal, quando eu conheci o Otávio, vou deixar ele falar aqui, foi assim, ó, o que eu percebi lá. Exatamente, o Otávio tem as pessoas lá que tem problema de joelho, pessoas com mais idade, mas também tem as pessoas normais, assim, que estão dentro do peso, mas que não quer aquela muvuca da academia, que quer exatamente um tratamento diferenciado. E aí eu tava a trabalhar aquilo. Tem gente que quer ali porque quer perder a barriga, quer ganhar o glúteo, quer ganhar alguma coisa, né? Então o Otávio, para cada um, é uma receita diferente. E ele acompanha de pertinho. Mesmo tendo os profissionais que trabalham lá com ele, ele pega e os profissionais, é o que eu disse, ele treina esses profissionais falando o caso de cada pessoa, caso ele não esteja presente ali no momento ou esteja atendendo um outro. E é isso que eu queria que você falasse, Otávio. Você tem vários tipos de pessoas que você atende ali, inclusive
a gente pode até, se você permitir, né, falar de pessoas que você, a sua esposa, né, quem não conhece a Diana, passou e passa, né, ela tem uma um problema de saúde, né, Otávio? Ela teve Sim, CA e tal. E exatamente muitas pessoas antigamente falavam assim: nossa, quem tem câncer, não sei o que, não pode malhar. E muito pelo contrário, né, Otávio? sim. Então você também tem. Queria que você falasse todos esses tipos de pessoas que você atende. Que não é uma academia simplesmente, não. Que você. Quem pode procurar o Otávio? Que você faz um trabalho. Queria que você falasse cada tipo de trabalho que você realiza lá diferenciado. A diferença do exercício é assim, ó, do nosso trabalho. Não é o exercício, não é a pessoa que se modela o exercício, é o exercício que se modela a pessoa. Então, por exemplo, a partir de uma avaliação, a partir de uma conversa, eu consigo identificar os pontos fortes e os pontos fracos. O que a pessoa precisa para aquele momento. Então, por exemplo, eu tenho pessoas lá com lombalgia. Mais de 90% dos brasileiros hoje sofrem de dor nas costas. Então a pessoa já falou, tá, eu tô com uma dor nas costas, como que eu faço para resolver? Fala, vem cá, nós vamos aplicar 5 testes que estão na literatura, que estão na ciência. A partir desses 5 testes, eu vou saber qual que é o problema do seu caso. Bem, para montar esse protocolo de dor nas costas especificamente, fui me formar em Pilates, me formei em Pilates. E para entender como que era a solução vinda do Pilates, né? Que o Pilates é um dos principais métodos para dores nas costas, especificamente. Na verdade, o Joseph Pilates criou o Pilates para isso, né? Uma das ideias dele. Trouxe o Pilates para o nosso método, o Pilates, com a ideia de quem tiver com dor nas costas vai fazer um set para melhorar isso. Então, na entrevista ou na avaliação com a pessoa, eu já vou diagnosticar isso. Ah, beleza. Então, agora, diagnosticado, né? Tem o caso lá do Dr. Mário. O Dr. Mário está comigo há 9 anos. Chegou lá com a indicação de uma terceira cirurgia para a coluna. Hoje não fez a terceira cirurgia. Tá super tranquilo. Estamos junto lá esse período todo. Faz as atividades dele, faz as viagens dele, super tranquilo. Lívia Liboni, tô com a Lívia há 12 anos. Mesmo foi para lá com a indicação de uma cirurgia de coluna, tá sem dor há 12 anos. O médico, no pico de crise dela, o médico falou: olha, você nem vai poder ter filhos porque você vai ter uma dor imensa. Dias e segue sem dor, com algumas estabilizações. Fui viajar 30 dias, vai ter um pouco de dor, mas voltou, a gente consegue estabilizar. Então, qual a grande sacada do exercício personalizado? Eu preciso diagnosticar a dose certa para cada um. Então, não é todo mundo que precisa fazer tudo. Tem alguns exercícios que algumas pessoas nunca farão na vida, porque não faz sentido. Sim. Eu tenho um jogador de futebol profissional lá, que treina com a gente. Ele vai fazer bater na bola e saltar numa caixa de 1,10 m. Para que o Mário, que eu acabei de citar, vai fazer isso? Não precisa fazer. Não tem porquê. Não tem o porquê fazer isso. Porque são quadros diferentes. Só que esse jogador precisa, porque ele precisa de potência, ele precisa sair pro jogo, ele precisa estar bem. Aí, um outro exercício, eu faço um exercício com esse jogador de futebol que eu vou empurrando ele durante 20 metros. Para que eu vou fazer isso com uma pessoa de... Sim. Para ela cair, né? Você entende? Então o exercício ele serve para isso. E a ciência nos dá muita base hoje. A gente tem muito estudo mostrando isso. Só que antes o Carl Jung fala o seguinte, né? Que eu posso ter várias técnicas, né? Mas quando senta uma pessoa na minha frente, eu tenho que entender que se trata de uma pessoa única. Então não é a técnica, não é o exercício. É a pessoa. Sim. Então eu estou trazendo a psicologia para falar sobre a pessoa. Por que às vezes a educação física tradicional não dá certo? Porque as pessoas estão preocupadas com o exercício. Eu já fiz facilmente mais de 100 entrevistas com estagiários para contratar ou para entrevistar para o meu programa, que eu também formo professores. A primeira pergunta é assim, por que você escolheu educação física? De cada 100 pessoas que eu pergunto isso, 99,5 respondem assim, porque eu gosto de exercício. Ninguém fala assim, porque eu gosto de pessoas. Porque é o exercício para a pessoa. Ele tá fazendo academia para ele. Ele. Fazendo a faculdade para ele, não para Só que ele só descobre isso depois de formado. Aí é onde aqueles professor sem paciência, né, que tá ali. Exato. Porque para quem gosta de treinar, você aplicar treino para uma pessoa que não gosta de treinar, a pessoa às vezes se irrita, porque ela tá o profissional no caso, né? Ele tá ali no mundo dele. Mas não gosta de treinar, preguiçoso, não gosta de fazer nada. Mas a pessoa às vezes não consegue fazer, não sabe fazer. Então aí é um outro olhar, entende? Eu lembro, Otávio, que nem também é o que eu tô dizendo, pessoal, vários tipos de pessoas que podem ali no Otávio, sem vergonha, sem medo, que ele vai ter um trabalho específico para cada um de vocês. Eu, no caso, sendo obeso, né, totalmente fora do peso, teve uma época que exatamente assim, o Otávio começou a trabalhar comigo, exatamente, do levantar, de poder, de repente, agachar e poder levantar. Então, ele sabe, assim, ó, o tipo de exercício que vai fazer para fortalecimento dos seus músculos, né? Para bariátricos, né? Que exatamente perde muito músculo. Então, tem todo um tipo de exercício para poder exatamente fortalecer esses músculos. Tem gente que, né, o Otávio esses dias estava conversando comigo, que eu falei assim, que eu amo caminhar.
né? E aí adoro ir lá no Parque Linear, que é um lugar super bacana, né? Com contato com a natureza. E tava viciado em caminhar. E é bom, e acho que faz bem sim. Só que ele falou assim, ó, mas você tá perdendo um pouco de músculo. Então seria o momento agora de você fortalecer os músculos, porque o cardio acaba, não é isso, Otávio? Exatamente isso. Isso é um erro muito comum. Aliás, eu até gravei um vídeo sobre isso, né? Um monte de comentário, a galera falando, não, deixa o pessoal caminhar. Em alguns casos, a gente desindica a caminhada. Antigamente, a medicina fazia muito isso, né? Em alguns casos, até faz hoje ainda. Você fala assim, não, faz caminhada 3 vezes por semana que tá bom. Mas hoje não é assim. Porque a caminhada, a corrida, o futebol, a natação, ele é o produto final. Eu tenho que me preparar para fazer o esporte. Eu não posso ter o esporte como a base. Então, no caso da caminhada, é legal fazer? Sim, com intensidade certa, na fase certa, na quantidade certa. Porque senão ela vai prejudicar o processo. Então é uma prescrição, mesmo que é uma prescrição de Tilenol. Você fala assim para a pessoa assim, ó, toma 10 Tilenol de 8 em 8 horas, o que você vai fazer? Vai acabar com o fígado da pessoa, a pessoa vai ser internalizada. E não vai resolver o problema, vai piorar o problema. Sim. Agora, o mesmo Tilenol, você fala assim, ó, você vai tomar de 8 em 8, se dor ou febre. Ou seja, se não tiver com dor e febre, você não precisa tomar também não, viu? Então, a diferença é na prescrição. E isso que essa é a nossa grande especialidade, né? Prescrever, mas com foco em resultado. Qual que é o nosso maior prazer na trio? É pegar pessoas, transformar pessoas comuns em pessoas extraordinárias. É aquela pessoa da família que a pessoa fala assim, nossa, mas você tá determinado agora, hein? Nossa, olha, mas você faz tudo isso? Por quê? Porque é uma questão de, cara, você pode muito mais do que você sabe fazer hoje. O que você pode fazer hoje, o seu resultado. Nós temos o caso da Edilane lá, a Edilane perdeu, vai bater 22 quilos agora de emagrecimento. E ela conta pra gente, Edilane, fala, nossa, que as minhas amigas me perguntam, nossa, o que você tá tomando? O que você tá fazendo? O que ela fez? O nosso sistema de emagrecimento e o nosso treino. E um foco de, em um mês, 20 treinos, 20 horas treinando. Eu acho que tem aí resultado de alguns clientes seu, que você tem vários programas, né, de emagrecimento lá, né, Otávio? Sim. Acho que tem aí, né, Wesley, para poder colocar pro pessoal tá dando uma olhada no vídeo. O que eu comecei a perceber? Que com relação a emagrecimento... O antes e o depois, né? Isso. Essa é a Edilane. Essa é a Edilane. A gente passa de novo. Vai, se quiser ir falando, Otávio. No... Isso aí é 21 dias. 21 dias de resultado. Meu e nós temos Deus. vários outros clientes, né? Ontem fiz a avaliação do Léo. O Léo, 47 anos. O Léo emagreceu 22 quilos. Olha lá, pessoal. Isso aí, ó, é 21 dias. Olha o resultado do antes e depois. Que bacana. Olha, 15 quilos, Otávio. Teve gente que perdeu ali 15 quilos. 15 quilos. Olha o Germano, conheço o Germano. E aí são pessoas comuns, né? Então, Sim. por exemplo, a gente tem mulheres que trabalham, mulheres que têm filho, mulheres que têm casa, que têm marido. Sim. Então não são pessoas falando, nossa, mas isso aí é aquela pessoa que só estuda e tá... Não, são pessoas reais, né? Sim, exatamente. Que tem, né, que tem a agenda corrida do dia a dia, né? E que tem que... Quer dizer, uma coisa também eu acho muito interessante lá, Otávio, é o seguinte, né? Antigamente tinha gente que ia pra academia e ficava lá 2 horas na academia, uma hora e meia na academia. E a gente percebe que não é isso, né, Otávio? Eu queria que você falasse um pouco dessa questão de intensividade, que é o que traz o resultado, né? A constância também, claro. Mas eu queria também deixar aqui claro o seguinte, né? Porque algumas pessoas falam assim, não, mas acostumado com o tradicional, e eu estou dizendo, não estou desmerecendo os tradicionais, que todos têm mérito e têm resultados. Mas é que tem gente que fala assim, mas uma academia, ali não é um crossfit, gente. O Otávio teve uma academia fit, assim, né, tipo crossfit, e agora a Trio, que a gente já vai entrar falando um pouco da Trio, como que surgiu a Trio, porque o Otávio está há muitos anos no mercado, mas faz 2 anos da Trio, porque antes ele tinha uma academia, né, um centro esportivo de treino, do mesmo formato que a Trio, né? Em sociedade, mas acabou a sociedade se separando, e aí então faz 2 anos que está com a Trio. Mas o que eu quero falar assim, muita gente, Otávio, fala assim, tá acostumado, né, com as máquinas, né, com puxar ferro e não sei o que, e fala assim, então lá não faz resultado, lá é só exercício, como é que fala, Otávio, que é o... que eu fazia no começo, né, que eu estava bem obeso, que fala de... funcional e tal. Lá é só funcional, não traz resultado. Não, você está precisando de musculação. E aí a pessoa não entende, eu queria que você falasse isso antes da gente entrar sobre a Trio. Ali, gente, você viu lá, o Otávio ele fez formação também em Pilates. Então, quem procurar lá também tem Pilates, também tem esse acompanhamento nutricional, também tem para quem quer puxar ferro.
Lá não vai puxar ferro, não, Otávio, mas tem exercícios específicos que é como se fosse o de uma academia tradicional. Me fala sobre isso, que eu sei lá. Eu vou falar por mim aqui, mas o Otávio vai finalizar. Gente, tem um exercício lá que é com elástico, que você puxa. Meu Deus do céu. Eu já fui em academia tradicional, não sentia tanto quanto eu sinto lá. Ou até mesmo usando o próprio peso do corpo, né, Otávio? O querobel também, que aí é 10 quilos, 15 quilos, vai de acordo com a pessoa. Fala, senhor, e às vezes em 30 minutos de exercício com o Otávio, sai de lá pingando. Pingando. Fala um pouco sobre isso para as pessoas que falam, não, mas lá é funcional, não é uma academia. Eu preciso de musculação. Na verdade é assim, ó, a palavra funcional vem de funcionalidade, né? Eu colocar meu corpo para funcionar, para conseguir exercer várias funções. A questão da musculação em si. O que é musculação? É eu empurrar e puxar peso. Então imagina assim, ó, esse músculo aqui ó, chama tríceps. Tríceps, esse aqui, ó. Tá aparecendo aqui, ó. Esse músculo aqui, ele não tem condição de falar assim, ó, ah, não, o Otávio tá lá numa máquina, numa academia tradicional, fazendo o tríceps. Então eu vou aumentar. Ou se eu estiver fazendo flexão de braço, é o mesmo músculo. Aí ele vai falar assim, não, como é flexão de braço e não tem máquina, eu não vou aumentar. O músculo não tem essa capacidade. O que o músculo sabe e o que define musculação? O que define ganho de força? Que a gente sabe que é o que mais previne doença hoje no mundo. É ter musculatura com uma capacidade de gerar força. É o teu peso extracorpóreo, em alguns casos, empurrar e puxar peso. No nosso caso, como a gente desenvolveu isso? Com o Querobel, que é um método que eu trouxe da Rússia, e de alguns treinadores norte-americanos, e as barras olímpicas, que é também um método que eu também trouxe da Rússia e de alguns treinadores norte-americanos, que aí eu desenvolvi o meu método a partir dessa metodologia. Por quê? Porque a gente consegue desenvolver músculo a partir disso. Músculo a partir disso. Só que, você imagina uma pessoa, o que os estudos mostram? Que para você de casa aí, já faz esse teste aí, ó. Uma pessoa para estar com a musculatura de perna saudável, um adulto jovem, musculatura de perna saudável, o que esse adulto jovem tem que fazer? Ele tem que colocar a mãozinha aqui no ombro, levantar e sentar na cadeira durante um minuto de 45 a 55 vezes. Uma pessoa saudável. Uma pessoa de 30 a 60 anos, de 45 a 60. Aí você chega, um adulto lá, você fala assim, ó, então vamos fazer? Vamos, coloca a mão no ombro, nós vamos fazer agora o máximo possível de repetição em um minuto. Aí em um minuto a pessoa consegue fazer 15 dos 45 que ele tinha que fazer. Ou seja, ele está 66% abaixo da capacidade dele. Sim. Então ele nem precisa chegar num peso extracorpóreo. Só o peso corporal dele já vai trazer imensos resultados. Para depois ele entrar no querobel, para depois talvez se precisar ele entrar na barra. Então, qual que é a ideia do nosso método? Eu tenho instrumentos, metodologias prontas para a pessoa conseguir ganhar força, ganhar músculo, sem necessidade de aparelhos. O que a gente entende com o aparelho? Nada contra com quem trabalha com isso. Só que o aparelho, ele acaba me deixando travado. Meu corpo ele acaba ficando burro. Porque imagina assim, eu tô aqui, ó, treinando rosca. Aí imagina que o meu filho Otavinho vai cair. Então, o meu filho Otavinho caiu ali. Eu treinei deslocar rápido para pegar ele? Não. O que eu tô treinando? Deixar meu bíceps grande. E é super legal. O que a galera precisa entender? É assim, ó. A musculação tradicional, Arnold Schwarzenegger, lembra? Isso é um esporte. Bodybuilding. Então, ele, como a caminhada, como o futebol, como o vôlei, ele é o final. Ele é o produto final, ele é o objetivo final. O que é a base? É o treino de força. Sim. É o treino cardio, é o treino de mobilidade, é o treino de core. Isso é a base. É o acabamento, né? acabamento. Agora, antes precisa exatamente da estrutura da casa ali, resistência para aguentar, pra chegar naquele ponto, não é? Exatamente isso. E o que as academias tradicionais vendem, né? O acabamento. Vende só acabamento. Só que é o produto final. E sem contar que, por exemplo, hoje, da área da saúde, o profissional de educação física, das áreas da saúde, na medicina, a enfermagem, a nutrição, a fonoaudiologia, são todas áreas da saúde, né? Só que das áreas da saúde, o profissional que tem mais contato com as pessoas é justamente o educador físico. Nenhuma outra profissão tem tanto contato assim. Por exemplo, o médico. Você vai no médico quantas vezes por ano? 1 hora por ano você vai ter com o médico, quiçá 2 horas, vai. Beleza? A enfermagem, você vai ter contato quando você estiver doente ao longo da sua vida. Então, às vezes, de uma vida toda, você vai ter contato 40 horas. Para as pessoas que vão muito numa nutricionista, quanto tempo ela vai ter contato com a nutricionista? Os que vão muito, vamos colocar 52 horas, 1 hora por semana. Então, 52 semanas no ano. Sim. E o profissional de educação física? No mínimo, ele vai ter contato por mês, 12 horas por mês. Que daí 138 horas. 128 horas, né? Sim. Por ano. Então, o profissional de educação física é o profissional da área da saúde que tem mais contato com a saúde. Sim. Então, é a função do profissional de educação física ensinar as pessoas a serem saudáveis.
Então essa é a nossa função. Até porque exatamente ela é, como é que fala? É um pré, né? Ela é antes, ela Preventivo. preventivo. Preventivo, exatamente isso. A nossa função é essa. A nossa frase é transformar pessoas comuns em pessoas extraordinárias. Então, quando você vê um idoso de 62 anos fazendo 10 flexões de braço sem quebrar, você fala, como que ele consegue isso? Sim. Quando você vê, que nem tem um caso do Zezito, né? O dono do Zetec, escritório. Eu consegui, a primeira maratona dele, a gente conseguiu treiná-lo com 60 anos. Fala, cara, já treinava, lógico, treinava comigo algum período. Falou, agora eu quero fazer uma maratona, correr 42 quilômetros. Falei, então, vamos fazer. 60 anos, feito. E isso há 10 anos atrás, né? Então, por que isso é muito importante? Porque eu pego a pessoa, nós pegamos a pessoa ali e fala, cara, você pode muito mais do que você acredita que pode. E evitar chegar no quadro de saúde, né? Evitar chegar no colesterol alto, evitar chegar no diabetes. Sim. Ou então, nossa, já tenho uma dor no joelho, como que eu faço? Vai para lá que a gente resolve. Tem protocolo para isso. O que eu quero dizer com a palavra protocolo? É o começo, o meio e fim. Então, por exemplo, chegou com uma dor no joelho. Primeiro, vamos diagnosticar de onde está vindo. Por essa dor aqui, nós vamos precisar entrar com o nosso físio, com a Nutri e com mais um médico. Hoje nós temos um médico na equipe também. Dois médicos na equipe a gente tem. O Dr. Ayrton, né? Que quando são casos de coluna, que casos mais graves a gente encaminha direto para ele. E temos também o Dr. Carlos. Emagrecimento, dislipidemia, a gente já consegue encaminhar diretamente para ele, para acelerar o processo. É uma equipe bem profissional mesmo, né, Otávio? Eu queria entrar nesse assunto agora da Trio, né? Hoje a Trio está completando aí, nesse próximo mês, né, Otávio? É julho? Dia 1 de julho, 27. Tá. A Trio vai completar 2 anos. Até tem uns vídeos aqui, aí conforme for passando ali as imagens, eu tive o prazer de colaborar com o Otávio ali na Trio, né? Na criação, todos nós juntos, né, Otávio? Ninguém Dá é uma olhada sozinho. nessa flexão. Aí lá, olha só. Pra mulherada, fala, nossa, eu quero ficar com o braço forte. Dá uma olhada na flexão da Iolo. 22, 10 quilos de flexão de braço nas costas. Aí, esse aí é um processo de fortalecimento, ó. Tá fortalecendo braços e pernas. Fortalecimento de perna e glúteo. E no caso da Iolo é legal que ela foi pra lá pra fazer uma reabilitação de uma lesão no quadril que ela tava. Especificamente no cóccix. Eu fiquei olhando lá atrás, Otávio. A escada que a gente fez lá do gordinho subindo a escada e lá no final ele tá magro. É exatamente isso. Aí, ó. Aí é um grupo que treina juntos, né, grupo Otávio? que treina juntos. Aí a galera das 5 horas da manhã. Normalmente na trilha a gente acorda o sol, né? Que bacana. E aí nesses quadrados maiores são os personal trainers. É que nem ali, no mesmo horário treinando, tem um atleta de ciclismo, né? Show de bola. Do outro lado eu tenho um outro aluno que é só uma reabilitação de coluna. Esse pessoal que normalmente é um pessoal que está ali buscando emagrecimento, qualidade de vida e saúde. Então são exercícios mais intensos. Temos um casal treinando ali, que é bem legal. A gente tem bastante casais que treinam junto lá, né? Sim. Eu lembro quando também estava indo, tinha lá um casal que frequentava juntos lá, no mesmo horário que eu. Otávio. A nossa Nutri, uma das nossas Nutris, eu e o Hanna. A Marilda que passou ali atrás está comigo há 10 anos. Também veio de uma reabilitação, de uma lesão, e continuamos evoluindo. Tá. Vai passar mais, hein? Isso aqui é um específico para jogadores de futebol, ó. Ele já fez um cardio. Olha que legal, né? Tem para todo tipo de atleta. De atleta não, né? De pessoas que querem fazer exercício físico. Então aí, no caso dele, é um atleta. Exato. Presta atenção o que é especificidade ou específico. No caso dele, ele está fazendo um set para melhorar o futebol dele. E do lado, aquela de azul ali, ó, a esposa dele, que está ali treinando para qualidade de vida e saúde. E para ir lá torcer para ele no domingo. Para ter fôlego também para torcer. Você entendeu? Tá isso bom. É especificidade. Isso é mudar o treino, né, de cada um. Podemos voltar então. Otávio, então, você quando criou a Trio, né? Até a gente juntos ali, você me falando qual que é o que você gostaria de passar, né, através do nome, através da logomarca que nós criamos juntos e tudo mais. E aí para quem não sabe, gente, então eu vou falar aqui, eu vou deixar para você falar, mas o Otávio falou assim, que ele tinha uma necessidade, que ele queria passar isso, porque não é só um exercício físico, não é só corpo. E o Otávio é um cara muito família, para quem sabe, né? A esposa Diana, o filhinho dele, Otávio, e também é um cara muito espiritualizado, né?
Eu não vou falar que ele é o coroinha do padre, mas ele é muito católico, assim, aqueles de frequentar mesmo, né, a missa na semana. Ele faz um encontro na casa dele, né, que já fui algumas vezes lá, que ele chama algumas pessoas pra gente trocar uma ideia, né, Otávio? Cada vez ele traz um determinado assunto, onde as pessoas dão a sua opinião sobre aquele determinado assunto, lê algum trecho, né, lê um pedaço ali de alguma lição ali da Bíblia. Então, aí é onde ele quis juntar tudo isso. O cara que é família, o cara que é espiritualizado, com o exercício físico. Então, explica aí, Otávio, por que o nome trio, né? E o que você oferece, né, exatamente de diferente na trio. A ideia da trio é a seguinte, por exemplo, o nosso corpo, ele é só o resultado do que está acontecendo no nosso espírito e na nossa alma. Então, quando você vê o corpo, você vê a barriga da pessoa, você vê o braço, você vê a postura da pessoa. Ah, eu tô muito aqui, ou eu tô muito aqui. O corpo da pessoa me diz o que está acontecendo no espírito e na alma. Então, mas peraí, o que é espírito e alma, tá? A alma é espiritualidade, que é diferente de religiosidade. A religião, ele é um ponto onde pessoas vão lá buscando um objetivo em comum. O que é espiritualidade? Então, eu sou católico, vou na igreja católica desde os meus 5 anos, especificamente com relação a grupo de oração, né? Daí que vem essa espiritualidade, inovação carismática. Daí que vem essa espiritualidade mais a fundo, né? Entender o porquê e ensinar outras pessoas. Então, a espiritualidade é o meu ponto de contato com Deus. Como eu vou, pra vocês entenderem espiritualidade? Imagina um amigo seu da 7ª série, Alexandre. Lembra o nome de um cara aí? Fala aí. Tá, Bé. Bé. O Bé que é teu amigo também. O Bé. Imagina você ligar pro Bé agora e falar, Bé, tem como você dar um pulo aqui? Dá um pulo aqui que eu tô precisando de um negócio agora. O Bé fala assim, mas cara, tava em Portugal, os caras nem me parabenizou que eu vim de Portugal, não fala mais comigo. Vou nada. Não tem intimidade com você. E espiritualidade é exatamente isso. É quando eu tenho espiritualidade com quem? Com Deus. Quando eu falo, Deus, minha vida não tá fácil hoje não. Hoje eu tenho que fazer isso, isso e isso. Você sabe que eu nem gosto de fazer isso, mas eu vou ter que fazer. E aí, vamos comigo. Como o Josué disse, né? Ó, se você não for com a gente, eu também não vou não. Quero que você vá comigo, Deus. Então, espiritualidade é desenvolver intimidade. Então, quando eu sou íntimo de Deus, aí sim. O que a Bíblia fala? Você quer rezar? Quero. Entra no seu quarto, fecha sua porta e fala você com ele. Ela não fala assim, ó, vai lá para a igreja católica, vai lá para a igreja evangélica, fala com o pastor falar com ele, para ele falar com o pastor te devolver. Ou então para o padre. Não é isso. Você que precisa construir intimidade. Intimidade, como que eu construo intimidade? Falando de espiritualidade ainda. Tendo tempo junto. Quantas horas semanais eu me dedico a isso? 30 minutos por dia? 20 minutos por dia? Então você percebe que é como exercício? Sim. Que eu preciso de uma frequência diária disso? Porque senão eu não tenho resultado? Exatamente. Eu falei com uma cliente ontem, ela falou assim, tô percebendo que você tá meio mal, né? Ela falou, tô, porque, nossa, minha vida parece que não vai, eu tô tentando projetos que não vai. Eu falei, como tá a sua espiritualidade? Não, tô fazendo. Me fala, quanto tempo você está gastando por semana? Qual trecho da Bíblia você está lendo? Para quem que você está ensinando? Minha espiritualidade é rezar uma Ave Maria quando eu ligo o carro. Ou seja, a intimidade é muito baixa. Aí quando aparecem os problemas, eu acabo não entendendo, eu acabo não tendo força para buscar. Então, por isso, esse primeiro pilar é a espiritualidade. Segundo pilar, a alma, ou inteligência emocional. O que é isso? Eu posso estar com a espiritualidade ótima. Então, sou um cara que vou lá, que frequento, tal, tudo. Só que meu autocontrole está baixo. O que vai acontecer? Vocês já viram vários casos por aí, né? Espiritualidade alta, autocontrole baixo. Eu posso, às vezes, ver aquele dinheiro lá que não é meu e usar para outro fim. Eu posso, às vezes, ter um casamento e ter outros relacionamentos, estando dentro da igreja, com espiritualidade alta. O que é isso? Não é no espírito. O problema está na alma. Então, beleza. Então, a pessoa... E o que é a alma? Autocontrole, autoconhecimento. O autoconhecimento, ele começa na espiritualidade, ele começa lá em Gênesis 1:26. O que fala em Gênesis 1:26? Que nós somos imagem e semelhança de Deus. Então, quando eu vou responder aquela pergunta assim, Alexandre, quem é você? Você fala assim, cara, eu sou imagem e semelhança de Deus. Fala, opa, você já ganha o poder. Você já sai na frente. Você já fica com uma identidade formada. Empatia. O que é empatia? Nossa, eu sou espiritualizado, sou uma pessoa super bem, só que a pessoa tá ali morrendo do meu lado, fala, tadinha, tá rezando pouco. E vou embora. Não resolveu nada. Não resolveu nada. Jesus não teria morrido na cruz por isso. Beleza, empatia. E habilidade social? O que é habilidade social? A capacidade de eu estar no ambiente e não me contaminar por ele. Antes de começar o programa aqui, a gente falava um pouco sobre outros pontos, né, de espiritualidade, do cósmico, né? E tá tudo tranquilo. Mas como tá tudo tranquilo? Eu entendo que existe, aceito, mas não pratico.
Por que eu não pratico? Porque para mim não faz sentido. Mas tudo bem para quem pratica. Sim. Estaremos juntos, gosta da pessoa. E no caso, quando, preciso resolver um problema, vem cá que eu vou te ajudar. Ó, eu faço assim, tá dando certo. Talvez isso que você está fazendo hoje não tá dando certo, mas tenta fazer essa fórmula aqui. Sim, trocar conhecimento. Trocar conhecimento. E habilidade social é isso. Então, com relação à alma, esses 4 pilares e o 5º pilar que vem sendo estudado recentemente, só que a Bíblia já fala sobre isso, é o que nós chamamos de garra ou pujança. Quem quiser pesquisar mais, tem uma autora que chama a Vicky Brock ou a Tony Robbins fala sobre isso também. O que é pujança? É aquelas pessoas que começam e não param. O que essa autora diagnosticou? Que eles pesquisaram crianças dos Estados Unidos da 5ª série. Pegaram mais de 3 mil crianças e acompanharam até a vida adulta. O final da vida adulta, que eles chamam de final da vida adulta, com 60 anos. O que eles pesquisaram? Quem teria mais sucesso profissionalmente, pessoalmente, na vida de forma geral? Não eram os mais inteligentes, não eram os mais bonitos, eram os mais esforçados. Então eles diagnosticaram, falaram, cara, essa criança aqui é esforçada, hein? Quando você dá uma tarefa, ela não para, ela faz. Mas é o mais inteligente? Não é a melhor nota, não. Mas é o mais bonito? Não, também não. O que é mais esforçado? O que é isso? Pujança. Por quê? Mesmo que eu tenha uma espiritualidade alta, uma inteligência emocional bacana, autocontrole, se eu não me manter fazendo isso, automaticamente vai baixar isso. E aí quem que vai pagar? Meu corpo. O que meu corpo paga? Falta de autocontrole. Eu vou comer errado porque eu acho que eu posso comer tudo, eu não preciso falar não pra nada. Não, porque eu tenho que me permitir, eu trabalhei o dia inteiro, mas estou tão cansado, eu tenho que me permitir. A falta de autoconhecimento. Vamos entrar aqui na internet e xingar as pessoas? Vamos. Fala, cara, peraí. Nossa, quem é você para estar fazendo exatamente. Isso? Já sei, você é formada na faculdade do Facebook, tá falando de algo que você nunca estudou e nem nunca viveu. Mas eu vou falar aqui. É autoconhecimento. Empatia e habilidade social. Tudo isso é treinado. E é o corpo que paga isso. Sim. E aí no corpo a gente tem ainda a treinabilidade, né? Que é o quanto meu corpo é capaz de me exercitar, de cumprir as funções que precisa cumprir, e a alimentação. E o QI. Então tem essas 3 fases do corpo. Então na trio a nossa ideia é treinar tudo isso. Na versão da trio 2.0, que ela começa a partir do mês que vem, nós vamos reformatar tudo isso. Que é meio que a roda da vida, né, Otávio? Se um pilar não tá legal, o outro não gira. Imagina a roda da vida então assim, com 2 outras rodas dentro. Então, a roda principal no centro é a espiritualidade. Sim. Quanto mais eu aumento a espiritualidade, eu vou derramar na inteligência emocional. Quanto mais eu aumento a inteligência emocional, aí eu derramo na roda da vida. Sim. Que está ali no meu corpo. Então, é meio que uma cascata, né? O que o Otávio tá falando aí realmente faz muito sentido, né? Tem gente que me conhece. Teve uma época da minha vida, o Otávio participou disso, que eu passei por alguns problemas, como todo mundo, né? E meu espiritual não estava legal, exatamente por conta desse problema que aconteceu, algumas chateações. E aí foi onde eu encontrei prazer, na comida. Foi onde em 4 anos, daquele processo todo que eu estava bem maluco, em 4 anos eu engordei 100 quilos, né? E aí começou a trazer outros problemas. Aí quando traz outros problemas, então você acessa, né, aquela vibração negativa e aí vai vindo, né, aquele turbilhão de coisas. E uma coisa bacana que eu estava falando, realmente, né, se for ver... Como eu também sou um cara muito religioso, né? Diferente do Otávio, ele é católico, todo mundo sabe, eu sou espírita, mas eu sigo os princípios cristãos. E aí o que o Otávio falou é exatamente isso. Um dos principais, né, ensinamentos de Jesus, né? Que você falou da empatia. Então, é amar ao próximo como a ti mesmo, muita gente confunde. Tem que amar o próximo. Não, calma aí, olha só, é como a ti mesmo. Então, se ame primeiro. Porque a partir do momento que eu me amo, eu não vou fazer com o outro aquilo que eu não gostaria que fizesse comigo. Ou vou fazer aquilo que eu espero que o outro faça por mim também. Otávio, a gente está meio que encaminhando já para o final, mas eu tenho uma que tem a ver com o que a gente está conversando aqui, inclusive, uns temas que eu escolhi, que aqui a gente fala assim, ó, para quem você entrega o troféu. Quer dizer, quando a gente entrega um troféu, é porque a gente acha que aquilo ali, né, merece aplauso, né, merece uma honra. E se a gente fala, não entrego, é porque eu acho que aquilo ali não é legal, então não merece receber um troféu. Então tem alguns temas que... Não sei se o Wesley estiver aí no ponto. Aí você olha ali, ó. O primeiro, se você entrega o troféu para as academias tradicionais. Sim, entrega o troféu. Vou fazer uma analogia para vocês aqui, ó. É como os nossos avós. Eu entrego o troféu pro meu avô. Falo, avô, você foi muito importante para mim. Só que, se eu continuar com o conceito que o meu avô tinha lá na década de 40, 50, eu não usaria celular. Eu não usaria internet. Eu não estaria fazendo podcast, estaria na rádio, né? Vamos na rádio! Uma entrevista na rádio. Sim, então foi muito importante? Foi.
Só que foi importante uma mentalidade de 10, 12, 15 anos atrás. Hoje, há necessidade, a forma de mudar isso. Então, é essa analogia que eu fiz. Foi importante? Foi muito importante. Só que a gente precisa ajudar as pessoas com um foco maior. A gente precisa ajudar as pessoas com um foco específico, né? Então, sim, a gente precisa... As academias tradicionais lá, o chamado olhem para as pessoas individualmente. Não olhem para as pessoas de forma geral, né? Sim. Como diria minha mãe, você não é igual a todo mundo. Muito bom, isso é verdade. Minha mãe falava, mas não é todo mundo, vai, você não é todo mundo. Você não é todo mundo, exatamente. É muito legal isso, Otávio. Realmente, a gente não pode desmerecer, mas, e também tem que respeitar que exatamente foi o alicerce de tudo isso que hoje você, se não fosse, né, os avós, não fosse as academias tradicionais, né, mas é isso, precisa se mudar. Vamos lá para o segundo tema aí, se você dá o troféu para intolerância religiosa. Não dou o troféu. Por quê? O fim é melhor que o começo. O que é intolerância religiosa? É justamente eu fazer o contra-empatia, né? Eu quero colocar uma ideia que é minha na sua cabeça. E não é essa ideia que Jesus prega. A ideia é a seguinte, ó. Primeiro, nós vamos buscar espiritualidade. Você busca o seu jeito, eu busco do meu jeito. Só que você não precisa, eu não preciso te obrigar. Tanto que, se você pegar os discípulos de Jesus, ele poderia ser intolerante com eles, né? Porque Jesus, sendo judeu, ele não falou para os caras ser judeu nem continuar sendo. Ele falou, vem e segue, eles vão ver o resultado. Então, para eu seguir, eu não posso discutir. Exatamente. Para eu cheirar uma rosa, eu não posso apertar ela. Sim. Tenta cheirar uma rosa apertando o talo que você não vai conseguir. Você tem que ir com cuidado. Só que qual que é o exemplo que Jesus deu? Ele não falou para Pedro assim, não, Pedro, para de pescar. Pescar é errado. Para que pescar? Vai ficar pescando aí, gastando. Não, vem comigo que você vai ver quando você for comigo. Você vai ser lembrado pro resto da sua vida, até a eternidade, que eu vou te fazer. Ele não falou nada disso. Ele falou assim, ó, vem e segue. Se você quiser ver o resultado, é durante o caminho. Sim. É durante uma jornada. Ele não ficou lá discursando para Pedro 2, 3, 4, 5 horas. E aí perceba o seguinte, quando eu quero incutir no outro aquilo que eu acho que é certo, eu estou deixando de fazer a minha parte em ajudar. Entende? É. E aí, o ponto principal dessa discussão, né? Religião não é a mesma coisa que espiritualidade. Exatamente. Pratique espiritualidade. E a religião é um ponto excelente onde pessoas estão buscando a mesma coisa. Só que perceba, as pessoas estão lá dentro para buscar a espiritualidade. E não lá dentro só para ficar lá... Ai, que lugar bom, né? Não é isso. Não. Então, eu vou na igreja, por exemplo, a cada domingo que eu vou à igreja, à missa, eu tenho que estar mais espiritualizado. Então, eu tenho que chegar lá já com ferramentas para ajudar a comunidade. E não chegar lá, São Paulo fala lá em Romanos, né? Que são vários dons, né? Um tem o dom de servir, o outro tem o dom de falar, o outro tem o dom de arrumar as cadeiras, o outro tem o dom de fazer a comida, só que todos têm um dom. E os dons, eles vão servir para quê? Para ser exposto à comunidade. Porque a igreja é um lugar maravilhoso. O que funciona na igreja? Olha que louco isso, né? Eu vou lá buscar espiritualidade, não vou? Vou. Só que, por exemplo, o empresário, ele tem contato com o pai de uma família carente. Alguém que não sabe nem se arrumar. Vai na igreja e o cara fala assim, ô, você se trocou no escuro hoje? Deve ser se trocado. Melhora a roupa, faz assim. Sim. Na igreja eu tenho a possibilidade de meu filho fazer uma aula grátis de música. Eu lembro que eu aprendi a tocar bateria na igreja. Meu pai não tinha condição de pagar isso pra mim. Na igreja eu aprendi a falar e a ler. O que é falar? Isso aqui que eu tô fazendo. Porque na igreja falou, hoje é o seu dia de pregar lá, viu? Então vai lá, lê um trecho e vê que você entende. Só vez. Em outro lugar eles não te dão essa oportunidade. Então é um lugar bom. Por que é um lugar bom? Porque pessoas em comum estão buscando o mesmo objetivo. Desde que essa religião, dentro do que você está praticando, não existe aquela coisa de, não vamos fazer um esquema aqui para fazer mal para uma pessoa, viu? Isso aí, exatamente. Aí fala, não, mas aí já perdeu o princípio. Então, igrejas cristãs, né? A gente defende que igrejas cristãs que praticam cristianismo, que apontam, falam, gente, o fim é melhor que o começo. Na Bíblia está falando isso. Isso é muito importante. Para quê? Para a gente aumentar a nossa espiritualidade em prol do comum. Exato. E perceba o exemplo de Jesus. Vem e segue. É só seguir. Eu não quero. Tá tudo bem. Sim. É o seu... Tanto que Nicodemos, ele fala isso, né? Se você quiser, vem me seguir. Nicodemos não vai. Por quê? A história de Nicodemos, né? Ele tinha um cargo importante na sociedade. Se ele se juntasse a um arruaceiro, como era Jesus, como ele ia ficar visto? E ele não quis ir. Só que ele é lembrado até hoje porque mesmo não querendo andar junto, ele praticou a espiritualidade dele de um outro formato. Entende? Então essa é a proposta. Eu acho o seguinte, né? A intolerância religiosa, ela vem atrelada aí na minha visão, à ignorância e também a um certo preconceito, né? Eu e o Otávio somos amigos aí há mais de 10 anos, eu já era kardecista, né? Espírita, o Otávio aí sendo da católica,
totalmente, quer dizer, eu acredito em reencarnação, ele não acredita, mas a gente se respeita muito e troca muita ideia, muita coisa bacana. Por quê? Porque a gente tem pensamentos parecidos, onde eu falo, eu analiso a pessoa, o ser humano, e não a religião dela, ou a cor dela, ou a orientação sexual dela, né? Aqui a gente tem um programa dos melhores de Pitangueiras, né? Que é com o Sr. Rinaldo, que é um outro lado espírita, né? Que ele é do candomblé. E é uma pessoa incrível que eu conheci, que faz um trabalho de caridade, que eu acredito que muita gente, assim, ó, ele faz um trabalho muito bonito lá com os pets lá de Pitangueiras, né? Ele cria mais de 120 cachorros, tudo por recurso próprio, sem querer ter interesse nenhum. Há mais de 37 anos, nunca fui candidato a nada, talvez agora esse ano ele vai ser, mas depois de 37 anos fazendo. O nosso querido Wesley aqui, o nosso diretor, produtor aqui do programa, né? O Wesley é aquele que assim, ó, acredita em Deus, mas não frequenta nenhum lugar, mas que alguém tiver o prazer de conhecer o Wesley, ou já conheceu, é um cara totalmente de coração bom, assim, ó, sempre com um sorriso no rosto, sabe? Então eu analiso muito isso, a pessoa. Agora, se ela acredita em orixá, se ela acredita em Jesus, não, desde que exatamente siga aquilo que Jesus nos ensinou, né, fazendo bem, praticando bem, fazer pelo outro que gostaria. Tem um exemplo clássico disso, né? Você pega aquele filme Acabando, ou o livro. Sim, Nesse eu filme, li e vi o filme também. Então, nesse filme fica claro assim, ó, você quer fazer o papel de Deus e julgar as pessoas, só que se prepara. Você vai ter que julgar todo mundo. E aí você quer esse peso? Você fala assim, não, você tá errado por isso, porque você quer ver tudo, tudo, tudo. Se você não quer ver tudo, é melhor você também não ver nada. Fortíssimo esse filme, né? Aquela hora que ele exatamente sendo julgador, né, Otávio? Vou falar aqui um pouquinho, dando um spoiler aqui do filme, pra quem não assistiu. E aí ele pega e tá falando que Deus, como pode Deus, né, fazer algo, um filho, assim, né, que aconteceu uma tragédia com uma criança, né, de 8 anos de idade, e aí ele fala, não, mas o cara que fez isso, né, essa atrocidade, né, não merece, não. Aí Deus pega e mostra assim, ele tem outros 2 filhos, né, aí fala, escolhe um. Né, Otávio? Escolhe um. Tem a filha dele e o filho. Fala, não, é injusto. Por mais que um filho aqui tá dando mais trabalho para mim, mas eu amo os 2. Ele fala assim, então, eu sou Deus, eu amo todos iguais, não é não? Muito bacana. Isso. Vamos pro último tema ali, se você dá o troféu para coaching. Coaching. Porque assim, antes de você falar, eu quero fazer um adendo aqui O coaching, realmente eu acho muito bacana, muito incrível o trabalho que um coaching faz. Só que parece que talvez assim criou um certo preconceito no decorrer dos anos, né? Você sabe que eu tive o prazer de conhecer um dos maiores coaching do Brasil, do IBC, né? O José Roberto Marques. Para quem não sabe, o Pablo Marçal fez, né, o IBC. Mas hoje o próprio Pablo Marçal ele não gosta que fala que ele é coaching, o trabalho que ele faz. Então ficou meio assim hoje, né? Antigamente, coaching, agora não sou coaching, mas realiza um trabalho de coaching. Me explica um pouco, se você dá o troféu para o coaching, se não dá, o porquê não? Super dou o troféu. Mais uma vez é assim, existe uma diferença do comercial, né? Por que o Pablo Marçal hoje fala que não é coach? Por conta de uma questão comercial, para vender mais. Nos Estados Unidos, o coach continua super em moda, e super na moda, super atual. Por quê? Porque o que a imprensa faz, né? Ela levanta algumas frentes de trabalho, né? E derruba outras. Qual a frente que está sendo levantada hoje? A mentoria. O que é a mentoria? Você pega uma pessoa sobre emagrecimento. Eu tenho experiência e já emagreci. Fala assim, posso ser mentor sobre emagrecimento. O que você faz? Você faz isso, isso e isso. Me traz aí. Você está errando nisso. Por quê? Porque esse passo está errado, você está treinando pouco, está comendo errado. Mentoria. O que o coach faz? Eu tenho experiência nessa área, porque eu estudei muito. Me fala o que você está fazendo. Você vai ver. Bacana. O que você precisa fazer? Tarefas. 1, 2, 3, 4, 5. A base do coach é tarefa, né? É ação. A gente chama de tirar a bunda da cadeira. Então, essa é a diferença. E por que se ficou muito ridicularizado o coach, né? Porque por a entrada no mercado, qualquer um pode fazer. Não, qualquer um pode ser coach. Qualquer um pode ser coach. Como toda profissão, tem os bons profissionais, tem os maus profissionais. Sim. Então, às vezes, a pessoa não entendia de nada, não estava preocupada com o resultado da pessoa e acabava entrando nessa área. Mas é uma excelente ferramenta de desenvolvimento. A ideia do coach é, como que você está agora? Imagina financeiramente falando, você tem um salário de 1.900? Cara, mas eu quero ter um salário de 10 mil. Tá, então vamos construir uma trajetória, uma programação para que você saia de R$1.900 para chegar no salário de 10 mil. Vamos construir. O que eu preciso fazer a partir disso? Vamos ver. Olha, vamos ver se você precisa fazer um curso. Se você precisa... Sim. Entende? É construir um planejamento, como a gente falava há pouco aqui, o Wesley acabou de citar isso, é construir um planejamento para uma determinada área da sua vida.
Então, de repente, a coach de relacionamento, o que ele faz? Pega só relacionamento. Coach de emagrecimento, pega só emagrecimento. Então, essa é a ideia, né? Então, a gente não pode misturar o fim com o começo. Então, o que é o fim? Qual que é a ideia do final do coach? É tirar a pessoa da zona que ela está e transformá-la numa outra pessoa, com outros resultados. Sim. Uma das coisas que a gente faz na Trio, que eu até trouxe isso do coach, né? Nós somos viciados em resultados. Então, enquanto a gente está dando treino lá, eu estou olhando para a pessoa e falando, aquela barriga ali essa semana aumentou, hein? Vem cá, fez a dieta certinha essa semana? Por quê? Porque eu estou preocupado com o resultado dela. Aí eu vejo a pessoa chegando meio tortinha. Falei, ei, o que aconteceu com essas costas? Nossa, então, ontem eu fui pegar um peso lá em casa que não precisava ter pego. Falei, então, você sabe que você não pode. Resultado. Então, aí você me responde se é bom ou não, né? Se você tem um processo que é focado na melhora do resultado, onde em 4, 8, 12 semanas você vai melhorar o resultado que você tem hoje, é bom ou ruim? Bom. É bom. Então é só esse foco, né? Ó, quero melhorar o resultado. Tanto que, por exemplo, nas quartas-feiras a gente tem lá em casa, né? Umas 5 pessoas que foram lá, que eles vão buscando espiritualidade. Só que acaba passando por um processo de coach também, né? Cara, mudou minha vida. Por que mudou minha vida? Nossa, porque eu não fazia isso, isso e isso, e tinha um resultado X. Sim. Eu comecei a entender, por exemplo, a estudar mais, a falar com pessoas, a praticar network. Melhorou muito minha vida. É isso. Autoconhecimento e ação, né? Otávio, a gente está chegando aqui no final do programa. Eu só queria te agradecer. Falar assim que eu sou um fã do seu trabalho, de verdade, né? Para o pessoal que está nos vendo, super indico, né? Para você que está com problema, seja com dor em qualquer articulação, nas costas, joelho, passa lá na Trio, bate um papo com o Otávio. Você vai ser muito bem atendido lá. Para quem está buscando emagrecimento, mostramos aí, né? O método que o Otávio usa realmente traz resultados de verdade. E só tenho que te parabenizar, que você continue fazendo esse trabalho, sendo esse pai maravilhoso que você é do Tavinho, um marido super bacana da Diana, né? E que a gente possa permanecer durante muitos anos aí como amigos e te fazer um convite para estar aqui a partir de agora, se possível toda semana, trazendo um determinado assunto, trazendo algum convidado que a gente possa estar levando histórias bacanas para as pessoas de Sertãozinho e também, né, tá mostrando aí vários tipos de profissionais, de empresas de Sertãozinho que sirvam de inspiração para as pessoas, assim como a Trio, assim como o Otávio Machado. Obrigado, fica à vontade para poder falar aí com o seu público, deixar uma mensagem positiva para todos. Cara, eu que agradeço. A minha missão de vida é exatamente transformar pessoas comuns em pessoas extraordinárias, né? E hoje em dia eu utilizo a minha profissão para fazer isso, né? E para mim é fantástico poder ajudar as pessoas. Tem uma frase de Madre Teresa de Calcutá que ela fala assim, ó, que eu queira que cada pessoa que chegar por mim saia da minha presença melhor do que chegou. Então essa é uma das nossas frentes, né? E como esse convite, fico super lisonjeado porque essa é a ideia, né? Tem muita história bonita que pode transformar outras histórias. Sim. Então, por exemplo, eu falei para uma aluna ontem, falei, cara, você tem que falar para as pessoas que você perdeu 25 quilos. Aí depois eu tenho vergonha. Eu falei, então, só que existem mulheres que são mães, que são esposas, que trabalham, que têm que cuidar da mãe, que têm que cuidar do pai e que acreditam que não é possível. Só que quando elas verem que uma outra mulher, acima de 40 anos, perdeu 25 quilos, tá com o corpo de uma mulher de 20, fala, cara, se ela conseguiu, eu também consigo. Isso é inspiração. Então a ideia de trazer essas entrevistas, como a gente havia falado há pouco, é justamente trazer histórias, né? Eu tenho histórias lá de empresários, cara, o cara começou com R$1.000 e hoje tem um patrimônio de 1 milhão, 1 bilhão. Olha só, é isso. Então, o que ele tem quais seriam as histórias, né? O que a gente pode aprender com isso, né? Uma das ferramentas do coaching é uma coisa chamada modelagem, né? Que é o que muda muito a vida, né? Ver a intenção da pessoa, como ela fazia algumas ações e modelar isso. Fala, cara, então quer dizer que essa pessoa, ela trabalhava 8 horas e estudava 2 todo dia? Fala, não quer dizer. Então você pode modelar um comportamento. E aí a chance são que você vai ter mais sucesso. Então é um prazer, espero contribuir muito com os melhores. Vamos estar junto aí nas próximas edições aí do programa. Gente, pessoal, a gente fica por aqui. Um forte abraço e até o próximo programa, se Deus quiser.